Olá, professor Luiz Felipe. Nosso grupo agora irá fazer uma digressão sobre o tema do Banco Central. Eu irei dar início com a questão de informações, de como surgiu, qual é o papel, que o Banco Central ele exerce dentro do nosso sistema econômico-financeiro. Veja, basicamente o Banco Central ele foi criado em 31 de dezembro de 1964. Ele foi criado como uma autarquia federal, ou seja, basicamente ele tem independência administrativa e financeira, sendo que a administração pública, no caso o Ministério da Economia, exerce a questão do controle finalístico, da atividade econômica que o Banco Central exerce ali. E o Banco Central ele é como se fosse o banco dos bancos. Basicamente, quando se está falando de Banco Central, a gente não está falando de abrir uma conta, pegar empréstimo, não, muito pelo contrário. A função do Banco Central é o controle da taxa de juros, que é o Copom, quem se reúne se não me engano, de trimestre em trimestre para decidir sobre como é que vai ficar a taxa de juros, a taxa de câmbio, a fiscalização das instituições financeiras, se as instituições financeiras estão seguindo o padrão correto, a própria emissão de moeda, isso é uma questão que até na própria Constituição diz que compete à União. Então a União, através de sua autarquia federal, faz essa emissão de moedas. Também a questão dos depósitos compulsórios, que é o controle, que faz em decorrência dos empréstimos que são feitos pelos bancos, para que não haja nenhum tipo de quebra desse sistema todo financeiro do nosso país com relação a empréstimo, contratação de empréstimos financeiros pelas instituições financeiras. E uma coisa que vale destacar é que quando foi em 24 de fevereiro de 2021, houve a lei complementar número 179, que alterou uma questão lá que tinha do Banco Central, que sobre a questão do presidente, do Banco Central. Deu mais autonomia, em tese trouxe mais autonomia para o Banco Central, pois agora o presidente é quem indica, depois vai ter a aprovação e tudo mais, e agora teria um mandato de 4 anos, um mandato fixo, se eu não me engano, de 4 anos. E, enfim, diante disso, a gente não tem mais, por exemplo, a troca, como se tinha antes dessa lei. Não é, por exemplo, que nem a Petrobras, que nem a Caixa, que nem o Banco do Brasil, enfim, até porque o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista também, mas trazendo essa questão, por exemplo, da Caixa e da Petrobras, onde quando o presidente está insatisfeito com a pessoa que dirige, que exerce o cargo máximo naquela empresa estatal, ela é tirada. Então, com o Banco do Brasil, o Congresso achou melhor esse entendimento e fixou mandatos, por conta que na concepção deles iria trazer uma independência maior. E o Banco Central, em tese, não ficaria à mercê de questões político-partidárias. Então, desde já agradeço e nós agora iremos continuar nossa digressão. Olá, me chamo Beatriz e nesse momento eu vou dar continuidade à nossa apresentação. A partir da conceituação e fundamentação com relação ao Banco Central do Brasil, eu vou listar agora alguns objetivos e competências relativos a esse órgão. Como objetivos, nós temos que o Banco Central é responsável por assegurar a estabilidade de preços no mercado brasileiro, além de fomentar o pleno emprego na nossa sociedade. Além disso, ele tem a responsabilidade de garantir a solidez desse sistema financeiro nacional. Já com relação às competências, o Banco Central é responsável pela regulação e supervisão desse sistema financeiro que ele solidifica. Além disso, a execução da política monetária adotada no país, a administração das reservas internacionais e também a emissão da moeda brasileira, que no caso é o real. A partir disso, nós vamos seguir agora com as outras etapas da nossa apresentação. O Banco Central, além de emitir normas, de aplicar sanções,
né, nas instituições financeiras, ele também supervisiona. Ele supervisiona para que tanto elas sigam as normas, né, como também ele tá ali, né, o Banco Central tá ali para dar um suporte, um monitoramento de possíveis crises. Ele faz um monitoramento de riscos macroeconômicos, que justamente previnem crises que possam vir e afetar a estabilidade econômica das instituições financeiras, né, como um todo. Então, uma das principais características, né, do Banco Central é essa regulação e supervisão das instituições financeiras. Ele está ali de frente, né, lidando de frente com isso, com essa prevenção de crises, né, com a correção também, porque quando acontece a crise, ele está ali coordenando para que seja corrigida, para que seja combatida, né, de frente e não atinja o Brasil numa forma grandiosa, numa forma macroeconômica. Ele está ali para que seja contornado aquela situação, além da regulação das normas. Boa tarde, meu nome é Sandro Fabrício, sou do nono diurno e hoje eu vou falar um pouquinho da política monetária do Banco Central do Brasil. Essa política monetária, a execução, né, da política monetária é uma das principais funções que tem dentro do Banco Central do Brasil. E ela também envolve a definição da taxa básica de juros, ou também chamado de Selic, conhecido como Selic. Regula a quantidade de dinheiro que está em circulação em nosso país e a utilização de instrumentos como operações de mercado aberto. Abrange os depósitos compulsórios e taxas de redesconto no mercado brasileiro. E para que todas essas medidas são importantes para o estabelecimento econômico do nosso país? Bem, essas medidas visam controlar a inflação para que ela não suba muito e o governo tenha um certo controle da inflação. E também outra importante dizer aqui que ela garante a estabilidade econômica do nosso país. Olá pessoal, sou Gil Moura. Vou falar aqui um pouco sobre a autonomia e mandato dos dirigentes do Banco Central. Tendo como norte, né, a Lei Complementar número 179 de 2021, que é de suma importância, pois esta lei ela garantiu maior autonomia, né, para o presidente e diretores, pois ambos, além de ter um mandato de 4 anos, né, este mandato ele não coincide com o do presidente da República, o que separa, né, os ciclos políticos, trazendo uma certa distância daquilo que a gente chama das pressões políticas. A composição é feita por um presidente e 8 diretores, exercendo uma diretoria colegiada que junta aos comitês, como Copom, Comef e GRC, que deliberam, definem e aprovam as diretrizes que vão ser tomadas pelo Banco Central. Apesar, né, de gozar de certa autonomia, né, esse corpo diretivo, ele é indicado pelo presidente da República. E é importante a gente mencionar que a autonomia, nenhuma autonomia ela é absoluta, né? Ela deve respeitar os princípios constitucionais. Além do que, né, essa lei, né, ela preceitua que pode haver a exoneração da diretoria, que tem que ser de forma motivada e precisa ser apreciada pelo Conselho Monetário Nacional e ser aprovada pelo Senado. O atual presidente do Banco Central, ele foi indicado pelo antigo presidente da República, Jair Bolsonaro, e atualmente o presidente do Banco Central é Roberto Campos Neto, que permanece neste cargo, né, até dezembro deste ano de 2024.
assim como a Lei Complementar número 179 de 21, que a gente já mencionou no início da nossa fala, ela também foi sancionada por Jair Bolsonaro. Então, a gente vai ficar por aqui, né, e vamos passar a fala para o próximo colega. Muito obrigada e até a próxima oportunidade. Por último, mas não menos importante, chegou a hora de falar sobre a prestação de contas e também sobre a transparência do Banco Central, que estão disponíveis como dados abertos, ou seja, eles estão estruturados em uma formatação livre de sigilo, isso mesmo, em nossa posse. Isso porque o Banco Central do Brasil, ele participa da política de dados abertos do Poder Executivo Federal. E esses dados estão disponibilizados sob licença aberta, o que permite nossa livre utilização, consumo e também cruzamento de todos os dados. A disponibilização e a ampla divulgação desses dados acaba por nos trazer milhares de benefícios. Benefícios que são à sociedade, tais como a racionalização de gastos, a promoção de controle social, além do estímulo à inovação, sobretudo nos setores que prestam serviços para nós, cidadãos. Com isso, a cultura da transparência acaba se fortalecendo e, inevitavelmente, gera maior credibilidade institucional, inclusive promovendo a garantia do cumprimento de deveres, tais como a estabilidade do poder de compra de moeda, a competitividade, a eficiência, o zelo pelo sistema financeiro, que, através desses contornos, acaba se solidificando cada vez mais e refletindo em nosso bem-estar econômico para a sociedade como um todo. Então, precisamos saber que o Banco Central do Brasil tem um compromisso legal de atuar com transparência e também de prestar contas à sociedade. Mas não só à sociedade, também tem um compromisso de prestar contas com o Congresso Nacional, o que inclui publicação de relatórios periódicos, relatórios como, por exemplo, o de inflação, o relatório de estabilidade financeira, e realizar também audiências públicas, prestar esclarecimentos sobre suas ações e decisões. Então, essa transparência ela acaba sendo essencial para a credibilidade dessa instituição também e também pela eficiência das políticas econômicas que são implementadas. Com isso, a gente finaliza a apresentação e até mais.